Eu já comentei no aula anterior, mais ou menos sobre como os bancos funcionam. Os bancos, eles são especialistas em intermediar relações financeiras entre famílias superavitárias e famílias deficitárias. De um lado, o banco oferece produtos de investimento. As pessoas podem investir com o banco, você pode colocar seu dinheiro, aplicar seu dinheiro nos vários produtos de investimento que o banco oferece. E de outro lado, o banco oferece produtos de crédito para as famílias deficitárias. O banco cria cheque especial, financiamento bancário, empréstimo, cartão de crédito, para as famílias que precisam desses recursos. E o banco fica no meio do caminho ganhando o seu dinheiro. Essa aqui é a principal maneira como os bancos ganham dinheiro, por meio da intermediação bancária. E aqui, essa captação que o banco está fazendo com as famílias superavitárias talvez seja a maneira mais explícita que o banco faz para ganhar dinheiro. Ele oferece produtos de investimento. Mas, como curiosidade, vamos entender um pouquinho sobre as outras formas como um banco pode captar dinheiro com seus clientes. Sempre que um cliente vai lá e deposita um dinheiro na boca do caixa ou recebe uma transferência para a sua conta, mas sempre que existe um depósito na sua conta, o banco assume uma dívida com você. É como se você confiasse valores para aquela instituição bancária e agora o banco tem uma dívida com você, correspondente aos valores que foram depositados ali. Isso é assim que funciona o balanço de um banco. Os depósitos à vista, eles entram na coluna do passivo do banco. Os depósitos à vista de um banco, eles podem ser entendidos, entre aspas, como a dívida que um banco tem com seus clientes. Sempre que o cliente decidir sacar aqueles recursos ou pagar uma conta, o banco precisa de fazer uma saída do seu caixa. Só que, com o passar dos anos, o banco já meio entendeu como funciona o comportamento dos seus clientes. Ainda mais você pega um banco gigantesco, como são os bancos brasileiros, como por exemplo o Banco Itaú, o banco sabe mais ou menos ali com qual frequência você costuma sacar seu dinheiro. Ainda mais hoje que a gente tem algoritmos avançados, o banco é muito bom em fazer uma estimativa de como vai ser o comportamento dos seus clientes. Então ele já sabe mais ou menos quando você deposita um dinheiro, ele já sabe mais ou menos quando é que você vai querer sacar e sabe que se você for pagar uma conta, provavelmente você vai pagar um boleto do Itaú, e se você vai transferir um dinheiro, provavelmente você vai transferir um dinheiro para um outro correntista do Itaú, ou seja, o dinheiro não sai da instituição bancária. Existe uma regra no nosso sistema bancário, criada pelo nosso Banco Central, que diz o seguinte: diariamente todos os bancos precisam fechar o seu caixa positivo, seu caixa zerado ou positivo. O que isso quer dizer? Os depósitos feitos na instituição, eles precisam ser maiores do que os saques feitos na instituição. O depósito aqui pode ser entendido como o depósito feito lá na boca do caixa, ou o depósito de um cheque, ou o recebimento de uma transferência, ou o recebimento de um boleto por meio de outro banco. Ou seja, depósito é um dinheiro entrando no banco. E o saque é um dinheiro saindo do banco. Pode ser também um saque feito lá na boca do caixa, pode ser feito uma transferência para um outro banco, né? Um correntista pagando um correntista de um outro banco, um boleto sendo pago de outro banco. Essa regra do Banco Central fala que o saldo do banco diariamente precisa ser maior ou igual a zero. Essa aqui é uma regra para garantir a saúde do sistema financeiro. E aí, então, é praticamente impossível você falar que apenas pelas forças naturais de mercado você consegue garantir que todos os dias isso vai acontecer. É meio difícil de você garantir naturalmente que todos os dias vai ter mais gente querendo depositar dinheiro dentro do seu banco do que pessoas querendo sacar dinheiro do seu banco. Pode ser que isso aconteça na média dos prazos, mas não diariamente. Então eles criaram um sistema que funciona de maneira automática e funciona também diariamente, isso aqui quase automático, né? Esse sistema que funciona de maneira quase automática cria um mecanismo em que um banco pode emprestar dinheiro para outro banco em operações de curtíssimo prazo, porque quando você olha para o longo prazo, essa regra vai ser atendida, então você só precisa de tomar cuidado nos curtos prazos, em que um banco empresta dinheiro para o outro banco para atender a regra. Esse mecanismo funciona somente com bancos. Somente bancos fazem parte desse sistema. E esse sistema opera por meio do Certificado de Depósito Interbancário, o CDI. O CDI é quando um banco empresta um dinheiro para o outro banco para atender a regra do Banco Central de manter o caixa pelo menos maior ou igual a zero. Isso que é o CDI.
e um banco empresta para o outro usando o CDI segundo a taxa DI, a taxa de empréstimo. Se você está emprestando dinheiro para uma pessoa, né, no caso, se um banco está emprestando dinheiro para um outro banco, ele empresta segundo um custo. Esse custo é a taxa DI. E aí, como essas operações acontecem num volume tão alto e também de uma liquidez tão alta e de maneira diária, essa taxa DI ela virou uma taxa muito importante para o nosso sistema de renda fixa. Era aqui que eu queria chegar com você. Por que que eu contei essa história inteira? Porque eu estou falando de renda fixa e a taxa DI é uma coisa importante para a renda fixa. Ela virou a base da nossa renda fixa. E a taxa DI, ela caminha muito próxima com a taxa Selic. A gente já viu que a taxa Selic lá no primeiro módulo, a taxa que ela é feita pelo Copom, Comitê de Política Monetária, dentro do Banco Central e que baliza a nossa economia. Por que que baliza? Lá naquela aula eu falei assim, olha, você precisa acreditar em mim que a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, ela é importante também para o nosso sistema bancário. Você lembra que eu falei isso lá naquela aula? Agora eu explico por que que a taxa Selic é importante. Porque a taxa Selic ela também serve meio como um mecanismo de direcionamento para onde vai a taxa DI. A taxa Selic e a taxa DI caminham sempre muito próxima. Os dois valores são muito parecidos. E como eu te disse, a taxa DI ela virou um sistema referencial para as aplicações que a gente faz na renda fixa. Então, olha como é que é o caminho. O Copom, lá dentro do Banco Central, estabelece o valor da taxa Selic. E agora, a taxa Selic baliza a taxa DI e a taxa DI, a gente utiliza a taxa DI para as nossas aplicações de renda fixa. Quer ver um exemplo? Você pode fazer um investimento relativamente simples usando o aplicativo no seu celular, do seu banco, um investimento em renda fixa chamado CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB é quando você, correntista, empresta seu dinheiro para o banco fazer operações de crédito a curto prazo. Nesse caso, você está ocupando o assento da família superavitária, está emprestando seu dinheiro para o banco para que o banco empreste para as famílias deficitárias. E aí o CDB ele tem liquidez variada. Você pode fazer, por exemplo, um CDB com liquidez diária. Todo dia você pode solicitar o resgate daquele CDB. Ou então com liquidez de 5 anos. Quer dizer, você só pode solicitar o resgate a cada 5 anos. Então, o CDB diário no Brasil normalmente ele vai te remunerar com 100% da taxa DI. Isso aqui é um padrão, se você tiver num banco bom, você vai conseguir essa rentabilidade. Você vai pegar seu dinheiro, aplicar para ter uma liquidez diária, ou seja, você sempre pode solicitar o resgate do seu dinheiro, você vai receber a remuneração de 100% dessa taxa DI que varia diariamente e fica ali mais ou menos balizado onde está a taxa Selic. Então, com essa aplicação, a gente fecha aquele ciclo da inflação. O que o Banco Central faz? Olha, a gente precisa de aumentar o volume de capital dentro do sistema bancário, ou seja, a gente precisa de enxugar os recursos da economia. O que a gente precisa de fazer para isso? Tornar as aplicações em renda fixa mais atrativas. Como é que a gente faz isso? A gente eleva o valor da taxa Selic. Ah, mas as pessoas não aplicam em taxa Selic. Beleza, mas não é por aí. Quando o Banco Central eleva a taxa Selic, os bancos elevam também a taxa DI por meio do CDI e elevando a taxa DI torna as aplicações em renda fixa mais atrativas porque a taxa DI é o que baliza a renda fixa. Como eu te mostrei um exemplo aqui, a gente pode com facilidade aplicar um certificado de depósito bancário com liquidez diária e aí a remuneração por isso é 100% da taxa DI. Beleza. Então agora você entendeu um pouquinho sobre como funciona o sistema bancário, com várias siglas, né? Mas o que é importante aqui? Você pode emprestar o seu dinheiro para um banco e o banco vai usar esses recursos para os produtos de crédito que ele oferece para os outros clientes. Então, de maneira geral, quanto menor for o prazo da sua aplicação, também o banco vai conseguir fazer menos coisa com o seu dinheiro. Por exemplo, eu tenho falado aqui com você sobre uma aplicação com liquidez diária. Ou seja, o banco não pode pegar esse recurso de liquidez diária e aplicar para o sistema de financiamento imobiliário. Um financiamento imobiliário que dura 30 anos. Não, ele precisa de fazer operações mais curtas, como por exemplo o limite de cheque especial, que é uma coisa que é tão cara que as pessoas costumam quitar num prazo mais rápido. Ou um limite de cartão de crédito em que dificilmente as pessoas atrasam uma fatura. Então, por causa disso, esses prazos menores oferecem também uma rentabilidade menor. E na medida em que você entra em prazos maiores, 60 dias, 180 dias, 5 anos,
o banco se compromete a te pagar também uma rentabilidade maior. Lembrando que normalmente quando a gente trata de CDB, que é esse produto que eu tenho conversado com você, certificado de depósito bancário, quando você diretamente empresta seu dinheiro para o banco, normalmente a rentabilidade é pós-fixada. O que isso quer dizer? Que a rentabilidade varia de acordo com alguma coisa. E essa rentabilidade está variando de acordo com a taxa DI. Então, no caso de uma liquidez diária, você tem 100% da taxa DI. Se você deixar seu dinheiro lá durante 5 anos, você vai ter 120% da taxa DI. Lembrando que a taxa DI é uma taxa de juros e ela segue o sistema dos juros compostos que eu te apresentei lá no módulo de matemática financeira. Então, se você deixa seu dinheiro aplicado durante um dia, tem que pegar a taxa DI e fazer a equivalência para uma taxa de juros diária. Agora, se você deixa esse recurso aplicado durante 5 anos, vai ter juros compostos acontecendo ali e a sua rentabilidade vai ser calculada ao final do período de acordo com as variações da taxa DI que acontecem diariamente, né? A taxa DI ela varia diariamente, sempre muito próximo ao sistema Selic. Os bancos são especialistas em criar produtos de investimento. E como regra geral, como os bancos usam esses produtos de investimento para oferecer produtos de crédito do outro lado, eles não podem se comprometer a pagar uma taxa de juros que seja relativamente alta, porque eles cobram uma taxa de juros relativamente alta na outra ponta. E o banco precisa do spread bancário para continuar sendo uma operação lucrativa. Então, de maneira geral, os produtos de investimento oferecidos pelos bancos, eles têm uma característica de ter uma rentabilidade um pouco reduzida. E aqui eu falei para você sobre o CDB, que talvez seja um tipo de aplicação mais direta que você faz, mas um banco ele pode captar recursos para ser aplicados na renda fixa de diversas outras maneiras. Eu vou colocar aqui na tela o relatório de um fundo de investimento do Banco Santander que tem um propósito em aplicar em renda fixa. E você vai observar que, apesar de a gente estar falando de renda fixa, como eu te mostrei, a renda fixa ela pode variar. E aí, esse produto, ele investe também em crédito privado, em debêntures. Você vai observar que na listagem do que esse fundo investe, tem ali debêntures. Só que agora a gente precisa de entender como funciona a estrutura de um fundo. Um fundo, ele funciona porque tem um gestor ali, o gestor do fundo, ele fez a captação dos recursos, tem uma pessoa trabalhando a favor desse fundo, buscando os melhores produtos para investir com o recurso daquele fundo. E aí o gestor se compromete a entregar para os seus correntistas um alvo, ele tem um objetivo de rentabilidade com esse fundo. Porque se a gente tem um objetivo de rentabilidade que seja muito alto, ele vai ter que acabar aceitando muitos riscos para tentar entregar essa rentabilidade muito alta, né? Então esse fundo tem um objetivo de rentabilidade. E para alcançar esse objetivo de rentabilidade, o gestor cobra uma taxa de administração e ele cobra também uma taxa de performance. Sempre que esse gestor atingir um resultado, uma performance superior ao objetivo, quer dizer, ele está entregando mais, ele está ganhando do benchmark, que é essa base que ele estabeleceu, ele cobra uma taxa de performance de você. Então, olhando para esse relatório do Banco Santander, em que ele tem o objetivo de entregar rentabilidade parecida com 100% da taxa DI, e para entregar essa rentabilidade o gestor cobra uma taxa de administração e cobra uma taxa de performance, eu não consigo ver tanto propósito assim, porque para que o gestor faça isso, ele precisa de entrar em operações que não são isentas de risco, como eu falei, por exemplo, operações de crédito privado, e aí o gestor vai ter um fundo que varia. Aqui no gráfico você pode ver que o fundo variou lá na época de março, abril de 2020, quando a gente teve uma baixa no nosso mercado de capital. E isso aqui não aconteceu quando você estava investindo, por exemplo, em um CDB com 100% do DI. O DI se manteve constante e atualmente na nossa economia o DI se mantém crescente, porque as taxas de juros na nossa economia estão subindo, a gente está num ciclo de aperto monetário. O Banco Central está sinalizando que a cada vez mais ele vai aumentar a taxa básica de juros. Então o CDI está subindo e quando você investe num fundo que tem o objetivo de entregar 100% da taxa DI, esse fundo oscila, porque ele compra outras coisas dentro da economia. Ele compra letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, ele compra debêntures, outras coisas que podem oscilar na economia. Então, se você quer investir o seu dinheiro
e obter resultados parecidos com desse fundo aqui, você não precisa de um gestor para fazer a gestão do seu dinheiro. Você pode simplesmente aplicar seus recursos usando o app do seu banco no seu celular em um produto que é um certificado de depósito bancário que te remunere 100% da taxa DI. E esse aqui é um ponto interessante, porque é muito comum a gente ver por aí bancos menores oferecendo esse mesmo produto CDB com liquidez diária com a rentabilidade muito superior, de 120% da taxa DI. Isso aqui pode acontecer porque o banco não é tão grande assim e o banco tem uma necessidade de capital grande para oferecer seus produtos de crédito. E aqui é importante frisar que você está emprestando seu dinheiro para o banco. Você empresta seu dinheiro para o banco se compromete, no caso da liquidez diária, sempre ter disponível aquele dinheiro no caixa para te devolver assim que você solicitar o resgate, e também o banco se compromete, no caso de entrar em prazos maiores, te devolver o dinheiro lá no futuro. Se você está emprestando para um banco menor, um banco que não tem tanto histórico assim, ele está tendo que pagar mais para atrair capital para dentro dele. Pode não ser uma coisa interessante. No Brasil, a gente tem uma estrutura que chama Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O FGC ele é financiado pelos próprios participantes do fundo, que são as diversas instituições financeiras. E o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante para você a maioria das aplicações em renda fixa. Então, quando você investe, por exemplo, num CDB, se o banco vier a quebrar, o banco que te ofereceu aquele produto vier a quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, pode vir e cobrir os seus prejuízos. Claro que existe uma regra para o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele cobre até R$250 mil por CPF por instituição bancária até o limite de 4 instituições bancárias. Então, você aplica R$250 mil num CDB de um banco, por exemplo, esse banco quebra, o Fundo Garantidor de Crédito ele vem e te paga de volta. Ele paga o que você aplicou mais os seus juros, até o limite de R$250 mil. Isso pode acontecer com você em até 4 instituições diferentes, que o banco vem e te paga de volta, até o limite de R$1 milhão. Mas o Fundo Garantidor de Crédito, ele não consegue garantir o crédito no caso de um evento sistêmico, como eu disse para você lá atrás, sobre gerenciamento de riscos e fragilidade. No caso de um banco grande quebrar, por exemplo, o Banco Itaú, na verdade, o Banco Itaú quebrar é uma coisa que tem uma chance muito baixa de acontecer. Mas se um banco grande como esses quebra, o FGC não consegue cobrir o prejuízo de todo mundo. Ele não tem todo esse dinheiro lá no seu caixa. Agora que a gente já viu tudo isso, a gente precisa de conversar sobre o tipo de aplicação em renda fixa que é o mais conhecido pelos brasileiros. Talvez seja a aplicação mais favorita dos brasileiros e não tem como eu fazer um curso sobre finanças e não falar sobre essa aplicação. Eu estou falando aqui sobre a poupança. A poupança, por mais interessante que pareça, por mais atrativa que pareça, por mais que tenham milhões de brasileiros aplicando na poupança, isso aqui não é um investimento interessante. A poupança remunera para os seus investidores 70% da taxa Selic. Para esse nosso exemplo aqui, a gente pode considerar a taxa Selic sendo igual à taxa DI. A poupança remunera para os seus investidores 70% da taxa Selic a cada aniversário de 30 dias. Você aplica seus recursos ali, quando completar 30 dias você recebe o seu retorno proporcional ao seu investimento. Você vai receber novamente retornos proporcionais ao seu investimento quando completar o próximo aniversário de 30 dias. Se, por exemplo, você decide sacar com 45 dias, você não tem o retorno sobre esses 15 dias que se passaram. É somente a cada aniversário de 30 dias. E aí a poupança, ela parece atrativa para os brasileiros porque é um produto bom. A Caixa Econômica Federal oferece esse tipo de conta poupança, que tem uma burocracia menor, o custo de abertura é menor também, o custo de manutenção da conta é menor. E os bancos gostam da poupança, principalmente porque a remuneração é tão baixa assim. Mas existe uma outra aplicação, que é como eu venho falando com você nessa aula até aqui, que é o certificado de depósito bancário, que está na mesma classe de riscos da poupança, também é garantida pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, mas ela remunera 100% da taxa DI. Nesse exemplo aqui a gente está usando igual, taxa DI e taxa Selic. Elas são um pouquinho diferentes, mas a gente está usando igual. Então você tem uma opção que remunera 100% da taxa DI e uma outra opção que remunera 70% da taxa Selic.
O que você prefere entre as duas coisas, sendo que está na mesma classe de riscos? Bem, eu pessoalmente não consigo ver porque existem brasileiros aplicando recursos na poupança. Não faz sentido você colocar recursos na poupança, sendo que você pode a qualquer instante aplicar num CDB com liquidez diária com a rentabilidade muito maior do que você teria na poupança. Então agora que você começou o modo de investimentos e entende o que é renda fixa, você também deve ter percebido que não faz sentido ter dinheiro na poupança. Então se você tem recursos aplicados na poupança, sua tarefa de casa agora é pegar o aplicativo no seu celular e fazer a troca dos seus investimentos. Tira o dinheiro da poupança e coloca no CDB. Só aí você já vai ter uma rentabilidade muito maior. Bora para a próxima aula.